Bom, meu nome é Alan Ribeiro, estou aqui para falar um pouquinho sobre catálise cooperativa, neste webinar intitulado Organocatálise combinada à catálise metálica e conceitos e aplicações. Vou falar um pouquinho sobre a combinação desses dois mundos da química orgânica, que a princípio podem parecer tão distantes, mas na realidade podem ser aplicados concomitantemente. E, ao final da apresentação, será aberto um espaço para perguntas. Bom, primeiramente, a catálise. Não consegui pensar em nenhuma outra forma de começar a discutir sobre catálise cooperativa sem antes definir, primeiramente, o que é catálise. Então, vamos lá. Segundo o Goldbook, um catalisador é uma substância que aumenta a taxa de uma reação, sem modificar a energia de Gibbs global dessa reação. E este processo é chamado catálise. Na catálise tradicional, o catalisador ativa um dos reagentes, enquanto o outro não é ativado. Então, ocorre a diminuição da energia da reação. Em outras palavras, na catálise ocorre a diminuição da barreira de ativação de um processo. Quando voltamos nossa atenção para os reagentes de uma reação e tendo em mente o conceito de catálise, pode-se dizer que ocorre ou pelo aumento da energia do HOMO ou pela diminuição da energia do LUMO. No entanto, é possível adicionar dois catalisadores em uma reação ou mais. Quando esses catalisadores atuam no nucleófilo e no eletrófilo, pode-se dizer que a diferença da energia do HOMO e do LUMO é diminuída ainda mais, como nessa parte aqui. Este processo é a catálise cooperativa. Ou seja, quando a ativação do nucleófilo e do eletrófilo é promovida independentemente por dois catalisadores diferentes, esse processo é chamado de catálise cooperativa. E, apesar do termo catálise cooperativa ser utilizado para se referir a esse processo, outros autores já deram alguns outros nomes, como, por exemplo, Macmillan atribuiu o termo catálise sinérgica, Jacobson, catálise cooperativa dual, catálise dual contemporânea, enfim. Ou seja, só para finalizar, há casos em que podem ser utilizados dois catalisadores, um para cada um dos reagentes, para a operação de dois ciclos catalíticos de maneira coordenada e conjunta para a formação de uma nova ligação, um novo produto. E este processo é denominado catálise cooperativa. Evidentemente, pela utilização de dois catalisadores, a catálise permite o acesso a reações, às vezes, de difícil acesso pela catálise monocatálise tradicional, uma vez que ativa tanto o nucleófilo quanto o eletrófilo. Esse sistema reflete um aumento na reatividade da reação e, usualmente, o controle mais acentuado da estereoseletividade e, por vezes, também da enantioseletividade. Além de promoverem reações, de maneira geral, mais brandas em um menor número de etapas. Nesse contexto, só resta brincar com um mundo de possibilidades de combinações de sistemas catalíticos, tais como a organocatálise, catálise metálica, catálise fotorredox, e isso tem sido mostrado na literatura, quando se procura sobre esse tema. Bom, por exemplo, todos conhecem as maravilhas da organocatálise que podem oferecer utilizando catalisadores derivados de prolina, NHCs, ácidos fosfóricos quirais. Mas também a catálise metálica, ela pode oferecer soluções simples para produtos de difícil acesso por qualquer outra rota que não as utilize. Então, por que não utilizar o melhor dos dois mundos
de maneira combinada para ir executar novas reações. Ou seja, nessa representação eu vou exemplificar um pouquinho do uso dos 3 catalisadores, a prolina, derivados de prolina, NHCs e ácidos fosfóricos espirais, e discutir um pouco a respeito da catálise cooperativa. Em cada tipo de organocatalisador, vou abordar um pouquinho uma característica ou um desafio da catálise cooperativa. E no primeiro exemplo, eu gostaria de destacar um dos desafios da reação, que é a compatibilidade entre os catalisadores e a condição reacional. Bom, uma das grandes classes de organocatalisadores são os carbenos heterocíclicos, ou os NHCs. Essas espécies são conhecidas na organocatálise pela habilidade de acessar a reatividade inversa de um grupo funcional, mas também chamada de unpooling. E essa classe pode ser utilizada na catálise metálica devido à sua habilidade de se ligar com metais com uma forte habilidade e, assim, atuar como ligante. Nesse contexto, eu gostaria de discutir um trabalho de Omiya e colaboradores, onde, nessa publicação, os autores relataram a cooperação de um organocatalisador do tipo NHC com uma espécie de um complexo de paládio para ativar posições benzílicas e alílicas e, então, realizar, logicamente, reações de benzilação e alilação em diversos aldeídos. Bom, na condição otimizada pelo autor, ao utilizar 20 mol% do saltiazóleo, o organocatalisador, e 10 mol% do catalisador de paládio ligado a um ligante do tipo fosfina, foi obtido um rendimento de 78% na reação modelo. E, a partir dessa metodologia, foi possível obter 35 exemplos em rendimentos de até 98%, sendo mostrado aqui aleatoriamente alguns resultados do autor. Bom, visando formular ainda uma racionalização mecanística para esse processo, foi avaliado que, ao desenvolver a reação na ausência do organocatalisador, nenhum rendimento foi observado. E, nesse ponto, conclui-se que é essencial para o progresso da reação. Mas, ao retirar também a espécie metálica ou apenas o seu ligante de tipo fosfina, nenhum produto novamente foi observado. Este resultado, por si só, já indica um efeito de cooperação entre o NHC e o catalisador de paládio nessa transformação. E, ao mesmo tempo em que o NHC, neste caso, ele não atua como um ligante para o paládio. Avaliando ainda um desenvolvimento desta reação em condições estequiométricas, ao utilizar o complexo de cinamil-paládio pré-formado em quantidades superestequiométricas de NHC, foi observado apenas um rendimento de 45%. E, adicionalmente, a reação na ausência do ligante de fosfina, apenas com um complexo de cinamil-paládio, sob condições idênticas, ou seja, 2,5 equivalentes do NHC, não forneceu nada do produto desejado. Portanto, a possibilidade do ligante NHC participar como um ligante para o paládio foi destacada, de modo que pode-se concluir que esses dois catalisadores são essenciais para a reação e, ao mesmo tempo, atuam de maneira isolada, ou seja, cada um em seu ciclo catalítico e, ao mesmo tempo, de maneira conjunta para o progresso da reação. Bom, o mecanismo para essa transformação é constituído de dois ciclos catalíticos distintos que operam simultaneamente. Um ciclo envolve a formação de um intermediário nucleofílico do tipo de Breslin entre o NHC e
aldeído, e o outro ciclo catalítico envolve a reação do catalisador de paládio com um carbonato benzílico para gerar digamos, um pibenzilpaládio, ou um pialil num caso correspondente. Essas espécies, geradas independentemente, interagem para formar uma nova ligação carbono-carbono e regenerar a espécie de paládio, formando esse intermediário aqui. Finalmente, a eliminação do tiazóleo, ou seja, o grupo NHC, dá origem ao produto reacional e permite que o NHC reinicie o ciclo catalítico, terminando a catálise cooperativa deste caso. Outro aspecto que eu gostaria de abordar a respeito da catálise cooperativa é a transmissão da enantioseletividade. Usualmente, a catálise assimétrica tradicional, a metálica, a transmissão da enantioseletividade envolve ligantes do tipo fosfina, ligantes esses que normalmente são de alto custo, requerem condições laboriosas para sua preparação, condições ainda que envolvem atmosferas inertes, regasificadas, um grande número de etapas. Enquanto isso, uma das maiores vantagens da organocatálise assimétrica é que os ligantes, usualmente, são estáveis à água, estáveis ao ar, disponíveis a partir de materiais de partida de origem biológica, mais baratos e mais fáceis de se preparar e mais simples de usar. Então, por que não aproveitar as vantagens da transmissão da quiralidade dos organocatalisadores e a facilidade de funcionalização de estruturas não ativadas da catálise metálica? Um ótimo exemplo para essa combinação de organocatálise assimétrica e catálise metálica foi demonstrado por Liu e colaboradores. Interessados em reações assimétricas radicalares, os autores empregaram uma catálise cooperativa a partir de espécies de cobre-1 e de aminas secundárias quirais para a realização de uma reação de ciclopropanação assimétrica de alcenos e, simultaneamente, a construção de esqueletos bicíclicos com 2 estereocentros constituídos apenas por carbono. O desenvolvimento da reação modelo foi iniciado apenas com pirrolidina como catalisador, visando a catálise assimétrica no futuro. Num primeiro momento, foram avaliados diversos tipos de agentes oxidantes, como esse, por exemplo, foi selecionado para a reação, e entre as condições de otimização, destaca que, na ausência de pirrolidina, um rendimento de apenas 30% é observado. Enquanto na ausência do sal de cobre, nenhum produto foi observado, mesmo em quantidades bastante superiores do agente oxidante. Pode-se então concluir a necessidade da presença tanto do organocatalisador quanto do catalisador metálico para alcançar o produto ciclopropano no rendimento relatado. Nessas condições otimizadas para a preparação do produto racêmico, um total de 35 exemplos foram preparados em rendimentos de até 90%. E, a fim de exemplificar novamente, eu peguei alguns substratos para demonstrar a generalidade do método, onde são utilizados ou diferentes grupos substituintes na arila, ou apenas hidrogênios, ou grupos alílicos. Agora, assim, a respeito da indução da simetria, nenhum ligante quiral para o metal foi avaliado. Apenas catalisadores orgânicos derivados de aminas secundárias. Neste caso, catalisadores derivados de prolina foram os que forneceram os melhores resultados. Para este novo modelo reacional, 19
exemplos foram preparados e, via de regra, em bons rendimentos e excelente razão de ácido isomérica. O mecanismo proposto inicia-se com a conversão do alquenil-aldeído em uma enamina, via condensação do aldeído e o aminocatalisador. Este sofre um processo do tipo 7 para gerar uma espécie de alquilo radical alfa ao ionímio, aqui. E esta etapa promovida ou pela ação do agente oxidante ou pela redução do cobre 2 a cobre 1. Em seguida, esse radical intercepta a porção olefínica e leva a uma ciclização do tipo 6 endotrig. Os autores sugerem que nessa etapa o intermediário radicalar é então estabilizado por meio de uma formação de uma espécie organocobre 3 aqui. Na etapa seguinte, a etapa de ciclopropanação, os autores não têm certeza do mecanismo dessa etapa, mas sugerem uma ciclização do tipo 3-exotrig ou uma substituição direta do grupo do tipo SN2 intramolecular da enamina sobre o cobre, e qual origina o esqueleto bicíclico e, por fim, uma etapa de hidrólise leva à formação do produto reacional e regenera o organocatalisador. Enfim, vamos lá, continuando. Outra vantagem bastante relevante da catálise cooperativa é que essa pode ser empregada visando estratégia de síntese ideal. Uma vez que a utilização de mais de um catalisador combinados no mesmo frasco reacional, operando cooperativamente para um único produto, reduz o número de etapas de um processo e, consequentemente, a quantidade de resíduos, solventes e tempo. Bom, gostaria de exemplificar essa característica no seguinte artigo. Os autores dessa publicação realizaram em um único frasco reacional a conversão de um estireno, um álcool alílico e gás de síntese em um aldeído alfa substituído quaternário e quieral, por meio de um sistema multicatalítico, que consiste numa amina queral, um ácido de Bronsted queral, um complexo de ródio e um complexo de paládio. Claro que quanto maior a complexidade, maiores as dificuldades. E falando um pouquinho a respeito dos problemas de compatibilidade novamente entre os catalisadores, tal como comentado no primeiro exemplo, neste caso, os autores também citam alguns problemas relatados nesse aspecto, tal como a hidroformulação do álcool alílico e dos outros produtos, a desativação da espécie de paládio pela presença de CO, reações laterais de carbonilação ou hidrogenação da espécie pialídeo formada no meio. Neste aspecto, os autores comentam que há um aumento da carga de complexo ródio-fosfina correspondente. Com o aumento dessa carga, ocorre a desativação do catalisador de paládio. E isso pode ser visto no rendimento de apenas 20%. E quando pressões de CO é dobrada ou quadruplicada, uma nova desativação do paládio é observada, e a ponto de até mesmo inibir completamente a reação. A respeito da parte cooperativa dessa reação, ou seja, principalmente a relação do paládio e o ácido fosfórico, é conhecido na literatura a interdependência desses dois catalisadores para a geração de espécies de pialio-paládio, em que é essencial a presença do ácido fosfórico, o qual promove a protonação do álcool cinâmico e facilita a transformação da hidroxila em um grupo de saída,
e simultaneamente esse ácido fosfórico, na sua forma de contraíon, atua como um intermediador e direcionador do ataque nucleofílico subsequente. Por meio desse protocolo, os autores realizaram a síntese de 37 exemplos em até 97% de rendimento e 99% de excesso enantiomérico, variando substituintes no anel aromático do estireno, ou no álcool cinâmico, ou o tipo de olefina no álcool cinâmico. Quanto ao mecanismo desse processo, tem-se que a conversão do estireno em um aldeído ramificado promovido pelo complexo de Hodge, tal como é usual para esse tipo de reação, e gera um aldeído. Esse aldeído sofre uma condensação com uma amina primária, a amina quiral, e segundo os autores, essa amina pode ser usada em quantidades catalíticas ou estequiométricas, mas usualmente eles usam em quantidades estequiométricas apenas para a diminuição do tempo de reação. Enquanto isso, o ácido fosfórico, em associação com paládio, promove a formação de um complexo do tipo pialil-paládio, tendo o fosfato como contraíon. E, por fim, a enamina gerada, auxiliada pelo ácido fosfórico, realiza um ataque nucleofílico no complexo pialil, que fornece uma imina quiral, e uma hidrólise regenera a amina e leva à formação do produto reacional. Bom, além destes exemplos que eu citei, procurando na literatura, já foram publicados diversos outros sistemas multicatalíticos que atuam de maneira cooperativa na literatura. Só para pontuar, há uma síntese on-pot de hidroquinolinas utilizando um catalisador de paládio e ródio simultaneamente, um sistema foto contendo um organocatalisador para uma hidroborilação inversa de iminas, a conversão de gás carbônico em metanol a partir de 3 catalisadores metálicos, uma reação de metátese de N-decano em diversos outros alcanos alifáticos promovidos pela cooperação de espécies de tungstênio, zircônio em um catalisador heterogêneo. E, como eu disse inicialmente, limites não existem. É apenas uma questão de conhecer o que já existe na literatura e brincar com a criatividade. Bom, obrigado a todos pela atenção. Encerro aqui essa apresentação e muito obrigado. Caso queiram fazer algumas perguntas, podem fazer, estou à disposição. Bom, encerro aqui esse webinar. Muito obrigado e até a próxima, digamos assim.